Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos começar mais uma palavra, mais um estudo para o canal ID. Estamos aqui em reunião, todos aqui presentes, em volta da mesa. Sintam-se como se estivessem ao meu redor aqui também aprendendo, estudando. Eu queria compartilhar essa palavra que eu vou falar agora para os irmãos. O tema da palavra de hoje é a chama nos olhos do Senhor. Eu creio assim que muitos irmãos já têm ouvido falar nessa frase, a chama nos olhos do Senhor. O Senhor vem com os olhos como chamas de fogo. Essa frase ela é muito conhecida no meio evangélico, né? E diz respeito à volta de Jesus. Quem conhece e entende e ama a volta do Senhor sabe muito bem, já deve ter estudado muito bem a maneira como ele vai se apresentar na volta dele, né? Os olhos, é uma coisa que chama muita atenção, são os olhos do Senhor pegando fogo, como chamas de fogo. Isso assim já leva a gente a pensar, né? Eu já pensei dessa forma também, e não está errado. Que aquela chama incandescendo no olho do Senhor representa a ira do Pai que ele vem exercer sobre a terra, representa autoridade, poder, causa intimidação e medo e pânico e temor e tremor dos que vão ver essa cena, né, de alguns. Mas depois que eu ouvi esse louvor, né, que a gente escutou agora, a gente escutou um louvor aqui que gerou essa palavra no meu coração, Deus colocou, eu comecei a questionar. Essa chama que está no olho do Senhor, ela não se apaga. Ela não se apaga. Se a gente vê alguns textos bíblicos, essa chama está sempre acesa. E quando se trata de ira, de raiva, a ira do Senhor vai acabar. A ira do Senhor, ela vai findar. Então não é a chama, a ira. Não é. Porque quando ele cumprir a ira, essa chama vai continuar acesa. O fogo nunca apaga. Não foi isso que a gente escutou? O fogo nunca dorme. O fogo nunca apaga. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos leva profundamente nos textos para a gente achar de fato o sentido dessa expressão relacionada aos olhos do Senhor. Mas no ponto de vista da igreja. No ponto de vista da noiva. Não dos povos que vão se esconder na presença do Senhor quando Ele retornar, mas sim daquele povo que vai regozijar quando esse dia chegar. Então essa chama no olho do Senhor, ela tem um outro sentido para nós. Não é de ira, não é de temor, não é de tremor, é de regozijo, é outra coisa. A gente vai viver outra coisa. Essa chama no olho vai traduzir outra coisa para nós. E o Senhor vai se fazer entender para nós e vai mostrar para nós o que significa essa chama, mas ele deixa pistas. Eu queria que os irmãos abrissem e a gente vai começar a encadear o raciocínio desde o início do porquê dessa chama. Eu vou pedir para vocês abrirem em Êxodo 27, os versos 20 e 21. Quando vocês forem somando os textos que a gente for lendo aqui, vocês vão matar essa charada. Qual o verso? Êxodo 27, versos 20 e 21 diz assim: ordenarás, Deus falando para Moisés, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliva batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está distante do testemunho, diante dos testemunhos, desculpa. Vou ler de novo o verso 21. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor,
estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Ou seja, o cuidado do sacerdotal era que essas chamas, essas lâmpadas, os luzeiros do candelabro não se apagassem nunca. Por quê? Por quê que tinha que estar aceso? Deus a glória dele não acenderia ali? Tem um princípio espiritual fortíssimo que a gente vai entender. O tabernáculo, Deus deixa bem claro que não entra a luz de fora nesse tabernáculo. O tabernáculo do testemunho que Moisés montou ali não permitia a entrada de luz. Então tinha que acender as luzes dentro. E só depois que isso acontecesse é que todo o restante das outras coisas eram feitos. Sendo que nesse momento aqui, que a gente deu nesse texto, era a primeira vez que isso ia acontecer. Depois dessa vez, nunca mais aquela escuridão podia haver dentro do tabernáculo. Ela tinha que sempre estar acesa. Mas houve uma primeira vez para acender. E o princípio aqui é: acende o tabernáculo, ilumina o tabernáculo para começar a fazer as coisas. Aí, eu vou pedir para vocês abrirem um pouquinho mais na frente em Êxodo, capítulo 30. Os versos de 6 a 8. Agora, a primeira ordem que Deus deu a Moisés é que acendesse, antes de mais nada, as lâmpadas. Ele chama de lâmpadas, chama de chamas, que no original, o radical dessa palavra é menorá. Menorá. No hebraico é menorá. E menorá a gente sabe que é aquele candelabro de 7 braços, né? Vamos lá. Êxodo 20, os versos... Êxodo 30, desculpa, os versos de 6 a 8. Diz assim: porás o altar defronte do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo, é onde eu me reunirei contigo. Deus falando para Moisés, para falar para Arão. Arão queimará sobre ele um incenso aromático, sobre o propiciatório, né? Sobre o testemunho, desculpe, onde Arão queimará sobre ele incenso aromático, cada manhã, quando preparar as lâmpadas. Primeiro tinha que preparar a lâmpada, depois queimar os incensos aromáticos pela manhã. Preparar as lâmpadas e o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde, acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Então tem uma sequência de coisas agora. Na primeira ele manda acender perpetuamente. Depois ele manda, antes de queimar um incenso, acende, bota em ordem e acende, tanto no amanhecer como no entardecer. Estatuto perpétuo é isso: acender os luzeiros de dentro do tabernáculo, deixar eles sempre acesos. Quando botar eles em ordem, você vai e queima o incenso aromático. Aí, as lâmpadas acesas e em ordem eram um pré-requisito para, em seguida, queimar os incensos aromáticos. O tabernáculo tem que estar iluminado. Depois queima os incensos. As lâmpadas acesas e colocadas em ordem era a função do sacerdote. Quem acendia as lâmpadas? Quem deixava acesas? Quem mantinha elas acesas? O sacerdote. A função do sacerdote, e inclusive tinha esses plantões que a gente viu as vigílias no estudo passado. Existiam turnos de vigílias para aquilo sempre se manter aceso e as coisas em ordem. Existiam turnos. Então as lâmpadas sempre tinham que estar acesas. Era estatuto perpétuo. E depois os incensos queimados. E os sacerdotes é que faziam isso. Mas primeiro a lâmpada acendia e depois o incenso era queimado. E isso era a função do sacerdote. Incenso contínuo. Agora, a gente estudou as festas. Veja bem
Que aqui Deus está dando as ordens para Moisés, e depois ele vai começar. Primeiro ele está montando o tabernáculo, está montando as coisas que tem dentro, depois ele vai falar das festas. Mas isso aqui já aconteceu antes. Quando ele cria os tempos determinados, as festas, a gente estudou aquela palavra moed. Vocês se lembram? Moed, que significava tempo determinado das festas. E se lembra que aquela palavra moed é M-O-W apóstrofe E-D. Esse radical E-D significava testemunho. E aí isso diz muito. Porque moed é tempo determinado de coisas que tem que acontecer e ed, testemunho. Quando a gente começa a trazer isso para nós, por que Deus escolheu essa palavra moed? Por que ele não falou outra coisa? Porque isso tem uma aplicação espiritual muito profunda nas nossas vidas. Porque esse tabernáculo aqui era o tabernáculo feito por mãos humanas. Não era onde ele morava, não era onde ele habitava. Foi o que ele falou para Davi. O tabernáculo onde ele vai morar e mora hoje, não feito por mãos humanas, onde é? Ó, aqui, ó, dentro da minha cabeça, dentro da sua. Então hoje nós somos o tabernáculo do testemunho. E dentro de nós tem o propiciatório, tem as leis de Deus e tem a menorá com as lâmpadas acesas, que é a função do sacerdote mantê-las acesas, sempre, antes de queimar o incenso, que é a oração. Consegue entender o recado? Essas lâmpadas sempre têm que estar acesas. Sempre. Isso aí é um estatuto perpétuo. Tem que estar acesa. Com a nova aliança em Cristo, a lei de Moisés, ela perde o véu, ela perde aquela máscara que estava sobre a lei. E com o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, a gente pode ver e enxergar e entender que estas lâmpadas acesas da menorá é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ele pode se apagar? Pode. Quem é a função de quem mantê-lo aceso? É nossa. É nossa. Eu vou pedir para vocês abrirem em Mateus. Aqui, olha como Jesus é simples e profundo, como eu sempre digo. Olha o que Mateus fala aqui. O que Mateus escreve aqui, as palavras de Jesus. Mateus 6, de 22 a 23. Olha como é que agora as coisas vão começar a se conectar. O Espírito Santo de Deus, que é a luz que tem que estar acesa, ela está dentro de nós. E olha o que Jesus fala. Verso 22. Mateus 6, de 22 a 23, diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo, aí você pode dizer, todo o teu tabernáculo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Está entendendo o que Jesus está falando aqui? Que essa luz que tem que iluminar o teu tabernáculo são as suas boas ações. Se você for bom, você ilumina o tabernáculo inteiro. Se você mantiver ela acesa, você ilumina o seu tabernáculo inteiro. Mas se você se deixá-las apagar, grandes trevas serão. Você imagina o tabernáculo do testemunho de Moisés apagado por dentro. Não entrava luz do sol, nem luz do dia. Não entrava, devia ser um breu aquilo lá. Como é que os caras iam fazer, organizar, acender incenso, botar as coisas de Deus em ordem? Não ia ter como se apagasse. Imagina como você vai orar, como você vai entrar em comunicação com Deus se está tudo apagado. Grandes trevas serão. Mas se tiver a luz acesa,
Não só você vai entrar em comunicação com Deus, como todo mundo vai ver pelos seus olhos, que é interessante, essa primeira frase que Jesus fala, são os olhos a lâmpada do corpo. Todo mundo vai perceber o reluzir dessa luz. Então, neste texto, o Senhor Jesus nos diz que nós, sacerdotes comprados com seu sangue, temos que deixar acesa e em ordem as nossas lâmpadas, para iluminar todo o nosso corpo, que é o tabernáculo do Senhor. Nosso corpo é o tabernáculo do Senhor. E existe uma ordem para a gente manter essa luz acesa. Isso é muito... Aí olha só como uma coisa vai levando a outra. Uma coisa vai... Lá na lei a gente vai buscando e a gente vai vendo e vai aprendendo. Vamos lá. Isaías 11, 2. Esse verso é bem conhecido. Você vai ver que você tem uma menorá dentro de você. Isaías 11, 2. Que nessa menorá existem virtudes. Isaías 11, 2. Diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha, mas o Espírito de vida que há em você, você tem 7 braços, forma uma menorá, que todas essas virtudes que Deus colocou no seu espírito, que estão dentro de você, dentro de mim, e estava nesse momento aqui se referindo à plenitude que viria no batismo no Senhor Jesus, tem que estar acesas. Tem que estar acesas. Cada virtude dessa é uma botija na menorá que o sacerdote, nós mesmos, temos que cuidar para que sempre estejam acesas. Essa menorá, esse candelabro de 7 braços, que está em nós, representado pelo Espírito de Deus, ela não só representa os 7 Espíritos de Deus, que são essas 7 virtudes, como ela representa os 7 olhos de Jesus. Todas essas lâmpadas acesas em cada um de seus servos é o que o Senhor Jesus espera encontrar na volta dele. Tem que estar todas elas acesas. Ele espera encontrar isso. Porque se ele não encontrar todas as velas acesas, todas as luzes acesas, esse não é um com ele. Porque foi assim que ele é assim que o Pai nos vê através da vida de Jesus, acesos, iluminados. Vocês lembram daquela palavra lá das virgens? Quando ele faz uma colocação que tem que ter a lâmpada acesa na volta do noivo? Ali estavam todas apagadas. Umas com azeite, outras sem azeite, para acender a mecha. Mas por causa de um grito de alguém que tinha as lâmpadas acesas, todas foram acesas, que tinham combustível. Mas quem não tinha combustível ficou de fora. Porque o noivo, quando ele voltar, ele espera ver a luz acesa. Quando o noivo volta para casar, tem que estar iluminado. Por isso que o fogo nunca apaga. O fogo nunca dorme. Tem que estar acesa. Mas essas chamas, essa menorá que está dentro de você, esses 7 Espíritos de Deus que formam o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, são também os 7 olhos de Jesus. Eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão ler Apocalipse 5, verso 6.
Olha que legal. Apocalipse 5, verso 6 diz assim: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Os 7 chifres, os 7 poderes estavam com ele, representado pelos seus 7 olhos, que são os seus 7 espíritos enviados por toda a terra. Os olhos do Senhor estão espalhados por toda a terra. E sabe onde eles estão? Onde estão os olhos do Senhor? Dentro de mim, dentro de você, dentro de você. A onisciência de Deus é devido aos olhos dele que estão sobre os filhos por toda a terra. Essa é a onisciência de Deus. Deus sabe o que está acontecendo em todos os lugares da terra, porque ele tem filhos por todos os povos, línguas e nações, com o Espírito dele dentro dele, que são seus olhos. Essa é a onisciência de Deus. Por isso que os olhos do Senhor contemplam toda a terra. Óbvio que ele tem o olho poderoso dele, que vê todas as coisas. Mas ele também tem esses olhos nos filhos e também tem esses olhos nos anjos. Então a terra, tanto fisicamente como espiritualmente, como em todos os lugares, tem 7 olhos. Todos os filhos, porque os anjos são filhos de Deus. Eles também têm os 7 olhos. Em nós estão os 7 olhos de Cristo, do Cordeiro. Vê como é que essas coisas... Então aquele olho que tem chama também no nosso olho. O nosso olho tem que ter chama. Jesus não falou? Que os olhos são a lâmpada da alma. Então tem que ter lâmpada no olho. Tem que ter luz no olho. E no final você vai ver como é importante isso. Não só para a salvação, mas para um momento sublime que vai acontecer individual para cada um de nós. A gente vai entender. Então, a gente viu em Apocalipse, essa chama foi enviada para dentro de nós e é o nosso dever manter essas chamas acesas até a volta dele, porque ele vai esperar encontrar isso, porque ele enviou isso para dentro de nós. Ele mandou aceso para nós. Agora, a manutenção dela estar acesa é o sacerdote que faz. Todos os dias. Nós somos constituídos pelo Senhor Jesus, reis e sacerdotes. Segundo a ordem de Melquisedeque. É a mesma ordem que Jesus tem. Ele é rei e sacerdote. Só que, agora vamos aumentar o espectro dessa lâmpada. Você é uma lâmpada, eu sou uma lâmpada, você aí que está me ouvindo é uma lâmpada. Todos os filhos de Deus temos uma lâmpada. Uma menorá de 7 braços dentro de nós, representado pelo Espírito de Deus. Só que quando estamos todos congregando e formamos o corpo de Cristo, a igreja, a união de todas essas menorás forma uma menorá de 7 braços. Uma menorá de 7 braços, que é a noiva. Essa noiva é o corpo. Essa noiva não é um indivíduo. Essa noiva é um corpo. É um conglomerado chamado corpo de Cristo, ao qual, e cada um membro desse corpo tem uma menorazinha acesa com sete velas, que esse cidadão foi responsável por mantê-la acesa até a volta de Jesus. Quando reunirmos todos para aquele dia, vai encandecer uma menorá enorme, com sete braços, todas elas acesas. Vocês querem ver isso? Vamos ler Apocalipse 1, verso 20. Apocalipse 1, verso 20. Jesus vem falando alguns mistérios, quando ele aparece glorificado para João, na ilha de Patmos, e ele vai começar a falar do Apocalipse, mas primeiro ele manda um recado para as 7 igrejas da Ásia, que existiam na época, essas 7 igrejas, mas que hoje a gente sabe que é
o corpo de Cristo, um recado para todas as igrejas no mundo, todo o corpo de Cristo espalhado pela face da terra. Isso é um recado. Mas ele dá o recado em mistério para as 7 igrejas, num contexto na época. Mas veja bem, aí no final dessa introdução que Jesus faz, antes de começar de mandar a primeira carta para Éfeso, ele fala assim, ele esclarece um mistério. Ele fala assim, no verso 20: quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Candeeiro é um braço da menorá. A menorá tem 7 candeeiros, representados cada candeeiro por uma igreja. E aí ele bota na ordem. Ele começa falando de Éfeso, depois ele fala de Esmirna, depois ele fala de Pérgamo, botando todas em ordem no candeeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai dar no mesmo. Mas ele bota em ordem. Por isso são 7 igrejas. O candeeiro tem 7 braços. E cada braço, uma igreja. Representando todas as igrejas da face da terra, formando um candeeiro de 7 braços. Consegue entender a conexão das coisas? A gente começou lá no tabernáculo do testemunho, um candeeiro que era sombra. Agora nós estamos mostrando um candeeiro que é espiritual, que é a realidade do que Deus estava falando, lá no tabernáculo. E Jesus fala, na minha mão direita as 7 estrelas são os 7 anjos, são os 7 líderes dessas igrejas. Anjo é mensageiro, não é a criatura alada. Aí nessa situação não é a criatura alada. São os anjos, são os porta-vozes das igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas, que formam a menorá. Esse é o mistério que Jesus deixou claro. E mostra para nós agora que existe um candeeiro iluminado ao qual ele vai se encontrar. Representado por cada um de nós aqui. Ao qual temos a responsabilidade de manter aceso como estatuto perpétuo. Entendido isso? Então, os 7 candeeiros formam uma menorá. E o menorá é formado pelas 7 igrejas, cada uma respectivamente um candeeiro. Ou seja, a menorá acesa é a igreja que representa Cristo, seu noivo na terra. Tem que estar acesa para representar a Cristo. Porque Cristo, Jesus Cristo, ele se faz menorá numa visão de Zacarias. É Zacarias? Acho que é Zacarias. Eu sempre confundo. É Zacarias. Numa visão de Zacarias, ele se faz como uma menorá e tinham 2 oliveiras sustentando de azeite a menorá. É uma transfiguração que depois se repete lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus agora ele apresenta as 2 testemunhas, né? Se transfigura em 2 testemunhas, que é Moisés e Elias. E as 2 oliveiras. Entendeu? As 2 oliveiras de Moisés e Elias. E aí no Apocalipse 7 ou 11, agora não me engano, vocês me perdoem, que eu não tenho a mente brilhante, não. Como a do meu irmão Luiz. Eu não tenho. Mas é assim. Eu sei que tem um texto que ele fala assim: eis aqui as minhas 2 oliveiras e os meus 2 candeeiros. Porque naquela ocasião que Jesus estava falando aquilo, só tinham 2 candeeiros acesos, 5 estavam apagados. Naquela ocasião a qual ele fala isso, ele está se referindo a 2 igrejas das 7, ao quais, depois você lê o Apocalipse, todas as 7 igrejas, 2 ele não repreende, 5 ele repreende. 2 ele fala que é para ser fiel até a morte, uma ele fala que é para ser fiel até a morte, que vou te dar a coroa da vida, mas não vai negar o nome de Jesus, e a outra vai passar por tribulação de 10 dias, mas ser fiel até o fim, que lhe darei também a coroa da vida, ou lhe daria um prêmio, que é a eternidade. Apocalipse 11, 4, que fala das duas candeeiros e 2 oliveiras. Então essas 2 igrejas, Esmirna e Filadélfia, elas estão irrepreensíveis, estão acesas, são os 2 candeeiros ao qual Jesus está se referindo.
e Esmirna. Estão entendendo a ligação das coisas? Essas duas que estão acesas perante ao Senhor, que são as suas duas testemunhas, vão receber a unção das duas oliveiras. E essas são as duas testemunhas mártires. É um povo que vai estar aceso no tempo do fim, enquanto outros dormem. Vai ter que acontecer prodígios dessas duas testemunhas, dessas duas unções sobre esse povo, para despertar os outros cinco braços do candeeiro. E quando todas as 7 estiverem acesas, aí, quando a casa estiver em ordem, aí se pode acender o incenso. E aí esse incenso é poderoso para chegar lá onde tem que chegar. Mas tem que ter a luz em ordem. Tem que estar todo mundo aceso. Não foi uma ordem? Que as velas, antes de queimar o incenso, tem que estar em ordem? Não é verdade? Não é isso que a gente leu? É isso.